Bom, vamos lá. Alguns alunos estão tendo dificuldade em resolver as questões só com o gabarito escrito. Eu resolvi fazer alguns vídeos de algumas questões mais complicadas. Então eu vou resolver aqui a primeira questão da segunda atividade do terceiro ano para o dia 31/3. A questão diz o seguinte: os pontos A-1, B2-1, C0-4 são vértices consecutivos de um quadrado ABCD. A equação geral da reta suporte da diagonal BD desse quadrado é... Então, o quadrado, ele tem os vértices A, né? A é -1, 1, B 2, -1, C 0, -4. Então, esse quadrado, né? Se eu desenhar esse quadrado aqui, então, vai ser uma coisa assim. Tem o A, B, C, D, porque está falando que o A, B e o C são consecutivos, né? A, B, C. E aqui fica o D. E ele está querendo que você faça a equação da reta que passa aqui, ó, pela diagonal BD. Então ele quer que você faça a equação dessa reta, tá? Bom, para traçar a equação da reta, eu tenho que ter dois pontos, né? Eu tenho o ponto B, né? Falta eu achar o ponto D. Se eu achar o ponto D, aí fica fácil fazer a equação da reta. Bom, para achar o ponto D, nós vamos usar aqui um gráfico, né? Eu já fiz aqui, já de cara aqui o gráfico. Então vamos marcar aqui no gráfico os pontos que a gente tem. Então você tem o ponto A, que é -1, 1. Então aqui está -1, aqui está o 1. Então esse aqui é o ponto A, né? O ponto C, o ponto B é 2, -1. Então o ponto B é 1, 2, -1. Está aqui o ponto B. O ponto C vai ser 0 e -4. Então eu vou ter de contar aqui, né? 1, 2, vai dar mais ou menos aqui 3, mais ou menos aqui 4. Então vai dar aqui, ó. O ponto C é o ponto 0, 4. Então tá aqui, ponto A, -1, 1, né? Aqui é -1, aqui é 1. O ponto B, 1, 2, e aqui é -1, 2 -1. E o ponto C, 0, 1, 2, 3, 0, -4, que é o ponto C. O ponto D, então, quer dizer que o quadrado, então, vai estar, se você traçar aqui a reta AB, né? O lado do quadrado é AB, o lado do quadrado BC. Então tá aqui AB e BC. Então o ponto D ele tem que estar mais ou menos aqui, ó, para formar um quadrado. Então se você vê o seguinte, como o quadrado, os lados são iguais, a distância de AB, se você olhar aqui, ó, pela hipotenusa, né? AB aqui é a hipotenusa. Isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. Então vai dar 1, 2, 3, 1, 2. Então a distância de AB é raiz de 13, porque vai dar 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, raiz de 13. Aqui também tem que dar raiz de 13, porque é um quadrado. Então, se você olhar aqui, vai dar raiz de 13, ó, porque daqui aqui, ó, esse lado aqui que é o cateto, ó, 1, 2, 3, né? E o outro cateto aqui, 2. Então, 1, 2. Então, vai dar 3 ao quadrado 9, mais 4, raiz de 13. Então, essa distância aqui até o D tem que dar raiz de 13, aqui também tem que dar raiz de 13. Então, raiz de 13 tem que dar 1, 2 aqui, nessa distância 2, e você conta 3 aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto D, porque você vai ter um cateto 2 e outro cateto 3. Então, esse aqui é o ponto D. Na hora que você fizer a reta aqui, ó,
essa hipotenusa aqui também vai dar raiz de 13. Então aqui vai ser raiz de 13. Então você vai ter raiz de 13 aqui, raiz de 13 aqui, raiz de 13 aqui. Então aqui está o meu quadrado, então. Aqui também vai dar raiz de 13. Então, na realidade, então, o ponto D vai ser 1, 2, 3, quer dizer, menos 3 aqui em cima, né? E aqui, menos 2. Então, o ponto D é menos 3, menos 2. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, agora eu já sei que o ponto D é menos 3, menos 2. Bom, se eu tenho o ponto D e tenho o ponto B, agora eu consigo fazer a equação da reta. Como é que eu faço a equação da reta? Eu faço um determinante, né, da matriz. Como é que eu componho a matriz? Eu coloco aqui os pontos, né? Primeiro eu coloco XY, depois eu coloco o B. O B é o quê? Tá lá, 2 menos 1. Então, 2 menos 1. O D, menos 3, menos 2. Aí eu completo aqui com 1, né? Lembra disso? Completa a matriz com 1. Aqui eu vou dobrar a coluna. As duas primeiras colunas eu dobro aqui. XY, 2 menos 1, menos 3, menos 2. Estou fazendo isso para achar o quê? A equação da reta que passa por D e B. Então primeiro eu tive que achar o ponto D no gráfico, né? O ponto D. E depois eu estou fazendo agora a equação da reta. Agora tem que lembrar, né? Multiplica nesse sentido aqui, ó, né? Então vai ficar x menos 1 vezes 1 vai dar menos x. Depois eu multiplico y menos 1 vezes y vezes 1 vezes menos 3, menos 3y. Depois eu multiplico 1 vezes 2 vezes menos 2, menos 4. Agora eu vou multiplicar assim. Na hora que eu multiplico assim, eu tenho que trocar o sinal. Então y vezes 2 vezes 1, 2y, então fica menos 2y. Vou multiplicar assim, vai ficar menos 2x, trocando o sinal, mais 2x. Vou multiplicar assim, 1 vezes menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Troco o sinal, menos 3. Igual a 0. Então, repetindo, eu coloquei aqui xy, o ponto B, 2 menos 1, o ponto D, menos 3, menos 2. Depois eu coloquei 1, 1 e 1. Dobrei a coluna, né? XY, 2 menos 1, menos 3, menos 2. Multipliquei assim, menos x, menos 3y, menos 4. Depois, menos 2y, que tem que trocar o sinal, mais 2x, e aqui menos 3. E agora é só fazer essa conta, você acha a equação da reta. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos x com mais 2x vai dar x. Então aqui vai ficar x, né? Então, menos x mais 2x, x. Depois eu vou fazer menos 3y, menos 2y, então vai ficar menos 5y. Menos 5y. Depois eu vou fazer menos 3 com menos 4, então fica menos 7. Igual a 0. Então, essa daqui é a resposta do exercício. A equação geral da reta que passa pela diagonal BD. Um abraço e até mais.